Vamos compartilhar da palavra de Deus, meu irmão. Abra aí a tua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Como você bem sabe, meu irmão, nós escolhemos para esse mês da juventude o tema santidade. Santidade é o nome do nosso ministério, Kadosh Movement. A nossa ideia é que exista a santidade, que é a palavra Kadosh do hebraico, que significa separado por Deus, em todos os movimentos da vida dos nossos jovens e adolescentes. Então propusemos trazer esse tema para o mês da juventude também. E a frase que acompanha o nosso ministério, Kadosh Movement, é: morrer e viver por amor ao Senhor. Aí você pode falar: pastor, não ficaria melhor viver ou morrer? Talvez. Mas não é esse sentido que a gente quer para o nosso ministério. A gente tem que morrer para a gente mesmo, para que a gente possa viver tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Isso é santidade. Isso acontece numa vida de santidade. Isso acontece na vida de quem quer amar o Senhor. E por que nós fazemos isso? Por que nós estamos dispostos a morrer? E por que nós estamos dispostos a viver? Por amor ao Senhor. Porque se não for por amor ao Senhor, a motivação, por mais bonita que seja, pode ser errada. Pode levar a resultados errados. Pode ter aparência de santidade, mas é o que Jesus chamava de sepulcro caiado. Ou como dizia minha avó, que ensinou a minha mãe, que me ensinou: por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Nossos jovens adolescentes nunca ouviram isso na vida. E a gente tem a missão de passar isso para a nova geração. Por fora, aparência de santidade, aparência de piedade, aparência de pessoa bondosa, mas por dentro tudo podre, bolorento, longe de Deus. Afinal de contas, a gente aprende, infelizmente, com o passar do tempo, como disfarçar as coisas. Então nós disfarçamos nossas emoções, disfarçamos nossas sensações e às vezes disfarçamos nossa santidade. Afinal de contas, a gente vai na igreja, ninguém sabe da nossa vida. Aí do cônjuge, dos filhos, já é mais difícil, porque a convivência é diária. Então aí não dá muito para esconder. Às vezes, infelizmente, é comum na igreja a gente ficar olhando o erro de outros, para que ninguém veja ou saibam dos nossos. A gente aprende a disfarçar. E é muito ruim isso por vários motivos, mas talvez o principal deles é que Jesus morreu na cruz, meus irmãos, para nos dar a verdadeira liberdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é para a gente viver escondido, não é para a gente viver em falsidade, não é para a gente tentar ser uma coisa, fingir ser outra. É para nós nos colocarmos diante de Deus e falar: Senhor, eu quero morrer para isso. Eu quero colocar diante do Senhor essa situação. Eu quero fazer a minha carne morrer. Eu quero fazer a minha expectativa, que não tem a ver com a tua palavra, morrer. Aquilo que tem rondado a minha identidade, que não tem nada a ver com o que o Senhor quer para a minha vida, eu quero que morra. E meus irmãos, o chamado para o Evangelho é um chamado para a morte. O Evangelho não é só a morte de Jesus na cruz, mas a nossa morte com Jesus na cruz. Mortificando a nossa carne. Que enquanto nós estivermos aqui, meus irmãos, a nossa carne vai tentar nos fazer pecar. E eu tenho falado para os irmãos, nós precisamos lembrar que a graça de Deus não é só para nos salvar.
E também não é só para nos perdoar quando nós caímos, mas também para nos manter de pé. Amém, meus irmãos? A mesma graça que nos tirou da lama do pecado, que nos tirou da morte, é a mesma graça que nos sustenta para que tenhamos uma vida de santidade. Nós não podemos olhar para a tentação, olhar para o pecado, olhar para aquilo onde nós caímos e falar: pastor, realmente eu caí porque não tinha como ficar de pé. Tem sim, meus irmãos. A gente falou sobre isso domingo passado. Você está de pé, cuide para que não, então tem como não cair. A gente não pode aceitar a derrota antes mesmo de lutar. Ontem nós tivemos o evento aqui do Ministério de Esportes e em algum momento a gente passou um filme aqui chamado Desafiando Gigantes. Já assistiu esse filme, irmão? Assiste de novo, em nome de Jesus. Deus fala. E você que não assistiu, assiste, irmão, vale a pena. Desafiando Gigantes. E tem uma cena que chega um menino novo lá no time e o treinador fala: olha, vem aqui que você vai dar o seu chute. O menino já vai assim, ó. O treinador fala: rapaz, se você achar que você vai errar antes mesmo de chutar, é isso que vai acontecer. Da mesma forma, meus irmãos, se nós olharmos para um pecado e falar: esse aí não tem jeito mesmo, esse aí eu já sei que eu vou cair. Irmão, em alguns momentos Jesus falou: aconteça conforme a sua fé. Se você crê que vai ser assim, assim vai ser. Então nós precisamos crer, virar essa chave, meus irmãos, de que a graça de Deus nos salvou, o Espírito é a garantia da nossa herança que nós vamos receber, mas enquanto a gente está aqui, essa graça quer nos sustentar. Amém, meus irmãos? E vai nos sustentar. Hoje de manhã na aula nós falamos com os jovens adolescentes que aquele que vive no pecado não é filho de Deus, é filho do diabo. Você fala: meu Deus, pastor, mas eu peco sempre. Calma lá, irmãos. Nós somos pecadores salvos pela graça de Deus. Então, é como nós estamos educando os nossos filhos, e aí nosso filho vai e faz uma coisa errada. O que você faz com seu filho? Você corrige aquela atitude errada. Você não declara que ele é um mau caráter e larga ele para lá. É assim que Deus faz conosco. Você errou, você vai ser corrigido. Preste atenção na minha palavra, ouça o meu espírito. Corrige isso. Lembra onde você caiu, se arrependa e recomece. É essa graça que nos sustenta, que nos levanta, que nos ajuda na nossa luta no dia a dia, mas não dá para nós fugirmos desse aspecto de morte que existe na nossa vida de santidade, meus irmãos. Alguma coisa tem que morrer. Você. E eu. Precisamos morrer, meus irmãos. Essa nossa velha natureza está a todo momento tentando sair da casinha, como a gente fala. Ela quer que você responda mal. Ela quer que você devolva a fechada no trânsito. Ela quer que você alimente no seu coração a ideia de: eu não estou errado. Se quiser, ele que venha falar comigo. Se quiser, ela que me procure. Eu não fiz nada para ninguém. Meus irmãos, a gente fica perdido em alguns sentimentos aí que são tão ruins, mas tão ruins, não tem absolutamente nada a ver com a palavra de Deus. E quando nós colocamos esses sentimentos ou essas sensações na perspectiva da eternidade, irmãos, isso é tão bobo. Tão bobo. Não, fulano que tem que me pedir desculpa. Isso dura o quê? 1 ano, 2, 10, 20 anos? O que isso tem com a eternidade, meus irmãos? Não é nada. É um sopro. E eu insisto em dizer que nós estamos gastando, não é muito, mas às vezes todo o tempo nas coisas daqui dessa vida, nas coisas aqui dessa terra. E um dia estaremos diante do Senhor e falar: poxa, Senhor, mas quanto tempo eu perdi com coisas que não tinha nada a ver com isso. Exatamente. E não foi por falta de aviso da palavra de Deus e do Espírito Santo. Lucas capítulo 9, versículo 23 e 24.
Jesus está deixando muito claro, meu irmão, para início de conversa. Olha, começa assim, ó. Se alguém quer vir após mim. E é muito interessante esse condicional. Porque você, de repente, pode querer ou não. Decida. Agora, se a decisão for seguir, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome dia a dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. E depois continua o ensino aí que você pode aprender ainda mais. Meu irmão, para início de conversa, você segue Jesus? Amém. Você vai ter que negar a si mesmo, meu irmão. Ah, eu vou ter que negar a minha identidade, eu vou ter que negar a minha personalidade. Não. Você não precisa negar tudo isso. Mas você precisa aceitar a identidade que o Senhor tem para você e a sua personalidade tem que ser controlada pelo Espírito. Mas não precisa violar quem você é. Pelo contrário, meu irmão, realmente creio que Deus vai te usar exatamente como você é. Você é de um jeito, eu sou de outro, outro irmão é de outro. E Deus vai usar todo mundo. Desde que a gente siga isso aqui. Negue a si mesmo. Negar a si mesmo é negar a sua vontade. Você tem que tomar muito cuidado, meu irmão, com aqueles primeiros impulsos que a gente tem. O de responder, o de falar, o de brigar. Uma vez uma irmã chegou para mim e falou: pastor, eu preciso te falar umas verdades. Não parece uma ameaça? E de fato era. Eu preciso te falar umas verdades. Aí a gente busca ser espiritual, nem sempre a gente consegue. Falou: pastor, eu preciso te falar umas verdades. Eu falei: mas a irmã está pronta para ouvir umas verdades também? E eu não conhecia muito bem, eu confesso, mas foi carnal, eu acho. Perdoa, já perdoa, está tudo certo. Mas é que a pessoa ela já veio de uma forma muito agressiva. Pastor, eu preciso te falar umas verdades. Eu falei: irmã, não é isso que a Bíblia fala. A gente tem que estar pronto a ouvir, tardio a falar. Mas se a irmã está pronta para falar umas verdades, aí eu te pergunto, a irmã está pronta para ouvir umas verdades? Ela falou: não, pastor, é porque eu sou assim mesmo, eu gosto de chegar e falar. Eu falei: amém, minha irmã, Deus dá liberdade para você ser do jeito que você quiser, mas eu vou repetir a pergunta. A irmã está pronta para ouvir umas verdades? Eu estou pronto para te ouvir. Mas depois eu vou falar. E assim começou uma linda e bela jornada de perseguição da igreja da onde eu era. Acho que uma vez eu falei para os irmãos, né, que o meu irmão falou: eu não vou com a sua cara desde que você chegou da igreja. É essa aí. E se é o seu caso, meu irmão, em nome de Jesus, quebranta seu coração aí, viu? Hoje o irmão Evaristo me perguntou assim, falou: pastor, você está gostando da igreja? Eu falei: pastor, eu amo esse lugar aqui. Irmão, eu amo esse lugar, eu amo as pessoas, eu amo tudo. Tem que ver se os irmãos me amam, essa que é a questão. Agora os irmãos já me conhecem um pouco mais, né? De repente não me amam, mas ora por mim mesmo assim, mano, que a Bíblia fala para orar pelos inimigos também. Depende, você acha que eu sou inimigo? Ora por mim, ama a minha vida e está tudo certo. Meus irmãos, são várias vontades da nossa vida que a gente precisa fazer morrer. Não vai morrer sozinho. A gente precisa negar esse impulso. Não, peraí, eu vou falar umas verdades. Não fala nada, irmão. Vai orar. Não, eu preciso resolver isso. Será que precisa mesmo? E a gente vai achando até texto bíblico para justificar o que a gente quer. A gente é muito esperto. Então a gente quer uma coisa, então tá, o que eu posso usar da Bíblia para justificar o que eu quero? Mas será que é isso? Será que não é o inverso? O que a Bíblia está dizendo? E como é que eu faço para adequar a minha vontade, que eu estou vendo que está diferente da Bíblia, para viver para a glória de Deus e ter uma vida de santidade?
Uma vida de santidade, meus irmãos, vai passar por pequenas e grandes decisões no seu dia a dia, que você tem que falar sim para o que a palavra de Deus diz sim, e você tem que falar não para o que a palavra de Deus diz não. E se a gente começar a usar esse filtro na nossa vida, meus irmãos, muitas coisas vão ficar diferentes. Negar a si mesmo, irmãos, essa é a nossa luta. Sabemos da luta espiritual de Efésios 6, que não é contra a carne, que é contra o sangue. Mas, meu irmão, por mais que você imagine que o diabo tenha muito poder, eu não estou dizendo que ele não tem, mas aí você acha que é muito grande. Você entende que o diabo tem poder para te lançar no inferno. Você acha que ele tem esse poder, meu irmão? Não tem. Ele quer, mas quer muito. Mas ele não tem esse poder. Sabe quem é que pode te levar para o inferno por causa das suas atitudes? Você mesmo, meu irmão. Tem gente que acha que o inferno é o reino de Satanás, né? Não é, meus irmãos. O inferno é o castigo dele. O inferno é para os que se rebelaram com ele. E a ira de Deus sobre toda a eternidade é para aqueles que não crerem no Filho de Deus. Mas aqueles que creram, Deus deu-lhes o poder de serem chamados de filhos de Deus. Aleluia! E aí começa a nossa luta, meu irmão, mas é só o começo. Nossa luta é aqui na nossa mente. Para crer na palavra de Deus, para crer que a Bíblia é a palavra de Deus, para crer nas promessas da palavra de Deus, para obedecer a palavra de Deus, para negar a si mesmo no dia a dia. Às vezes a gente é viciado numa reclamação, numa murmuração, numa mentira, numa fofoca, num orgulho, uma língua venenosa. E a palavra fala, não, é para você se negar. Não, não quero me negar. Eu sou desse jeito e eu gosto de ser assim. Uma vez eu preguei aqui sobre isso, a gente fala, não, pastor, eu só sobrevivi até aqui porque eu fui desse jeito. Tá, e o que a palavra de Deus tem a ver com isso, meu irmão? Você que tem que responder, você está se negando? Eu não tenho como responder isso. É você. Mas se você está indo após Jesus, você tem que se negar. Quando? Todo dia, meu irmão. Dia após dia. Você vai carregar a sua cruz, você vai lutar a sua luta. A gente sempre acha que a nossa luta é a pior do mundo, né, meus irmãos? Até que às vezes a gente senta para conversar com o irmão e fala, meu Deus, do que eu estou reclamando? Olha a luta que esse irmão passa. Olha a dificuldade que ele está passando. E a comunhão é boa até para isso. Para quando nós orarmos uns pelos outros, a gente fala, meu Senhor, obrigado que eu estou passando por essa luta aí. Olha a luta desse irmão, olha a luta dessa irmã. Eu quero orar. Nos últimos 10 dias, meu irmão, você teve uma parada cardíaca, não? Que a irmã teve. A irmã podia não ter voltado da cirurgia. Será que a gente está com problema mesmo, irmão? E temos, eu não estou querendo, diminuir, fingir que não existe problema. Nós temos, mas a gente tem que lutar as nossas lutas, dia após dia, nos negar e carregar a nossa cruz. A gente está muito, muito, muito preocupado com as coisas dessa vida, que vai durar 60, 70, 80, 100 anos. O que é isso perto da eternidade? Nada, meus irmãos. Ah, eu não sabia. Sabia sim. Avisei que era para juntar tesouro aqui, não lá. Como, Senhor? Negando a sua vontade. Eu acho que a gente às vezes está meio desligado, distraído do que a gente faz, que na verdade é meio filosófico, né? Quem diz isso, o que a gente faz aqui ecoa na eternidade, né? Mas é verdade isso, meus irmãos. É muito verdade. Ontem nós estivemos aqui com o Ministério de Esportes e quem não pôde vir, meu irmão, eu não sei dizer o quanto que você perdeu de não estar aqui. Eu não sei medir.
Porque ontem eu vi de tudo nessa igreja. Eu vi gente orando, eu vi gente chorando, eu vi gente escrevendo na Bíblia lá de dedicatória para quem estava aceitando Jesus, eu vi testemunho de conversão, eu vi criança do tamanho do Noah brigando ali no jiu-jitsu, foi misericórdia, vai machucar a criança, né? E fizeram, e o vôlei, e o futebol, e gente na cozinha, e gente limpando, e busca água, e com 200 pessoas na igreja, me acaba a água da igreja. Vocês sabiam disso, meus irmãos? Acabou a água da rua no meio do evento. E você faz o quê? Clama quem? O irmão Wagner. Irmão Wagner, acabou a água da igreja, o que a gente faz? Irmão, não sei, acabou a água da rua, não tem, e corre para comprar água e move daqui, move de lá. Cerca de 250 pessoas. E às vezes a gente não entende que escrever numa Bíblia, que entregar um Novo Testamento, que orar por alguém, irmão, são coisas lá para a eternidade. São coisas que muitas vezes a gente nem vê o fruto, e isso não é problema nosso. A gente tem que sair para semear. O que vai acontecer? Isso aí é com Deus. Se Ele nos der a alegria de ver os frutos, de ver essas pessoas aqui na igreja, de poder discipulá-las, de poder batizar, vai ser uma festa. Por isso que batismo é um dia de festa na igreja. Se Deus nos permitir ver isso, vai ser maravilhoso, para que a nossa fé continue nisso e a gente faça mais isso, para que vidas sejam alcançadas. Aí você fala, pastor, mas você viu que o menino lá sujou a parede, né? Eu quero que ele venha e suje mais de novo. Eu limpo lá se precisar, eu pinto, dou um jeito, mas eu quero aquela molecada aqui dentro. Isso são cuidar de coisas eternas, meus irmãos. O que está aqui passa. A questão é o que nós estamos fazendo com isso que o Senhor nos deu. Isso pode ser qualquer coisa, pode ser nossa vida, nosso tempo, nosso dinheiro, nossa igreja, nosso espaço, toda essa estrutura. O que a gente está fazendo que tem a ver com a eternidade? Pessoas que estavam aqui ontem, eu não sei a vida de todo mundo, mas muitos do projeto nunca tinham vindo na igreja. Os do vôlei estão aqui toda semana, glória a Deus. Já estão aqui. Nós temos que ver o que faz. O pessoal lá do jiu-jitsu, acho que é onde é o ponto de pregação, né, Rico? Ou onde é o pessoal do jiu-jitsu, né? E o pessoal do futebol, uma pequena parte já tinha vindo no congresso de jovens, que eles vieram para jogar aqui no campeonato que teve. Mas alguns nunca tiveram aqui. Aí um dos meninos que esteve aqui no campeonato chegou e falou, pastor, o que vai ter agora à tarde, né? Ele falou, vai ser só a premiação? Eu falei, irmão, vai ter a premiação. Ele falou, mas não vai ter culto, não, né? Eu falei, querido, eu não sei o que você chama de culto. Mas vai ter um pagode lá, eu e o Carlão estamos envolvidos, vai ter uma palavra e aí vai ter a premiação. E era isso, meu. Tudo que nós fizemos o dia inteiro aqui era para esses momentos de pregar a palavra para eles. E eu tive que sair daqui para pregar numa outra igreja no final, e depois já saí perguntando, e aí, como é que foi? E as decisões? Aí falaram para mim, pastor, você acredita que teve gente aceitando Jesus? Eu falei, lógico que eu acredito. Mas desde 7 horas da manhã que nós estamos trabalhando aqui, todo o planejamento, e todo o projeto, e toda a oração. Irmãos aqui, ó, de 60, 70, 80 anos servindo aqui ontem, meus irmãos. Falando assim, eu não concordo com tudo não. Eu falei, amém, irmão, mas fica aí. Ora que nós precisamos, ora pela água, ora pelas pessoas, ora por alguma coisa aí. Hoje eu estava conversando com o irmão que falou, pastor, à noite eu não aguentava minhas pernas. Mas eu estava feliz da vida. Eu falei, glória a Deus, é sobre isso, eu não estou aguentando minhas pernas até agora, irmão. Para nós, meus irmãos, cuidarmos e fazermos coisas que refletem na eternidade, comecem a matar a nossa carne.
Porque ontem era muito melhor ficar descansando. Ontem eu abri a igreja, eu acho que eram 7h20 da manhã. E um pouquinho depois já chegou o Carlão com a esposa. E o que eu ouvi falar é que saíram daqui acho que 8 horas da noite, 9 horas da noite, até arrumar tudo. Não ouvi, irmã? 11 horas. Não era melhor ficar descansando, meus irmãos? Não é isso que a nossa carne quer? Não era melhor assistir um Netflix? Nossa carne quer descansar, quer o conforto, não quer aquilo que é da vontade de Deus. A nossa carne quer as coisas do nosso jeito. A nossa carne quer as coisas do nosso tempo. E não é assim que Deus age, meus irmãos. Então a gente precisa, assim, muito das nossas dificuldades é justamente por causa da nossa carnalidade. É por causa da nossa falta de fé, nossa incredulidade, a nossa desobediência à palavra de Deus. Você fala, e aí, pastor, o que eu faço com tudo isso? Nega tudo isso, meu irmão. Às vezes, a gente entende assim, bom, se eu estou buscando a Deus, então eu não vou ter desejo errado, certo? Cuidado, irmão. Cuidado. Porque muitas vezes a gente tem o desejo errado. Aí a questão é, o que você faz com esse desejo? Você dá vazão? Afinal de contas, só se vive uma vez? Afinal, eu faço o que eu quiser da minha vida? Ou você fala, opa, peraí, a palavra de Deus diz outra direção. E o Espírito fala com você. Fala, pastor, mas a tentação veio forte. Veio e vai vir, meus irmãos. Mas, segundo a palavra de Deus, não vos sobreveio tentação maior do que você pode suportar. Antes disso, o Senhor dá o escape, saída estratégica pela esquerda aqui para não pecar. Então ninguém tem culpa dos seus pecados, meu irmão. É só você mesmo, você peca porque você quer. E às vezes o desejo vem, a gente tem que refrear ele. Quando nós estamos buscando a Deus e nós vivemos isso, tem horas que você não tem o desejo errado. Então a gente tem testemunho de irmãos com bebida, com cigarro, com os mais diversos vícios. Que ele fala, pastor, eu tenho que matar um leão todo dia, mas eu consegui resistir em todos eles, porque a graça que salva é a graça que sustenta. Então é possível vencer. Então às vezes fala, não, pastor, mas passa umas coisas na minha mente que, não sei, acho que não tem nem perdão. Irmãos, não caia nessa mentira da sua carne ou do diabo. Tem perdão sim, tem recomeço sim, tem reconciliação sim, tem reconstrução sim. Mas você precisa decidir negar a si mesmo, todo dia. Pastor, é uma luta? É, meu irmão. Mas é só por mais um tempo. Vai chegar o dia que toda a luta vai acabar. Vai chegar o dia que toda lágrima vai ser enxugada. Vai chegar o dia que não vai ter tristeza. Vai chegar o dia que não vai ter luto. Vai chegar o dia. O Senhor só pede que nós continuemos firmes, confiando nele. Amém, meus irmãos? Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Recomendo muito, meu irmão, que você leia ou releia a carta de Paulo aos Romanos. Nos dias de luta, nos dias de dificuldade, no dia que você estiver sentido culpado, no dia que você achar que Deus não te ama, você leia Romanos 8. Mas na sua leitura devocional, que a Bíblia não é um horóscopo, né, irmão? Para você ler só quando você está com problema. Aí você leia a carta toda de Romanos.
Romanos capítulo 6, meus irmãos, a partir do versículo 1. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Então Paulo vem falando no capítulo 5 da justificação pela fé. Assim como o pecado entrou por um homem no mundo, que era Adão, o perdão e a justificação também é por um homem, Jesus. Então ele está explicando essa diferença. Mas ele fala, então, por causa da graça, a gente vai continuar no pecado para a graça ser maior? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós somos batizados em Cristo Jesus, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. 2 Coríntios 5,17, que nós lemos hoje na classe lá dos jovens. Quem está em Cristo, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Nós não morremos com Cristo, não morremos para Cristo. Não foi isso que significou o nosso batismo nas águas, morrer para o mundo e nascer para uma vida nova em Cristo? Então nós que fomos batizados, como podemos viver acostumados com uma vida de pecado? Se nós morremos para isso, se tudo isso aconteceu sim para que nós tenhamos vida eterna e pensemos na eternidade e tenhamos essa esperança, mas para que aqui nós vivamos em novidade de vida. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. E qualquer outro pecado que você quiser colocar nessa lista. Porque o Senhor nos chama para a santificação e nós morremos com Cristo e morremos para o mundo para que andemos em novidade de vida. Como assim, pastor? Versículo 5. Por quê? Se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quando a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Olha que loucura, nós temos que viver essa morte, meus irmãos. Nós morremos com Cristo e estamos na esperança de ressuscitar com Ele naquele dia. Essa é a nossa esperança. Por isso uma vida de santidade, para que a gente naquele dia ressuscite com Ele, assim como Ele ressuscitou. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. Isso deve nos mover, isso deve nos fazer dizer sim para o que a palavra de Deus diz sim, e não para o que a palavra de Deus diz não. Vivermos em novidade de vida, vivermos para Ele, vivermos conforme essa esperança que Ele mesmo nos deu. Portanto, versículo 12, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões.
Irmãos, nós somos filhos de Deus, mas nós pecamos miseravelmente. E a culpa do nosso pecado é nossa. Mas olha o que Paulo está falando. Não permita que o pecado reine na sua vida. Ainda que seja preciso de forma metafórica, mas para nós entendermos a força da expressão, ainda que seja preciso você arrancar um olho para não pecar, faça isso. Ainda que seja preciso você arrancar uma mão para não pecar, faça isso. Nós sabemos que esse texto, a leitura dele não é literal, mas a força que ele quer empregar é essa. Faça o que for necessário. Se afaste, desligue, mude seus hábitos, mude de amigo, mude de lugar, mude de emprego se for necessário. Mas não saia da presença do Senhor. Não deixe o pecado reinar na sua vida. Foi pago um preço para que nós pudéssemos andar em novidade de vida. A salvação que Jesus nos garantiu na cruz nos livra do pecado no passado, no presente e no futuro. Nos livra do passado, pois não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nos livra no presente, porque o pecado não dominará mais sobre vós. Nós conhecemos a liberdade que nos libertou. E durante esse tempo de luta aqui, vai ser essa luta, mas quando chegarmos lá, não haverá presença de pecado. Nossos corpos serão glorificados, não haverá mais desejo errado. Mas até chegar lá, meus irmãos, aqui é luta. Não deixe o pecado reinar na sua vida. Fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Versículo 13. Também não ofereçam os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei e sim da graça. E às vezes, tem gente que fala, não, a gente pode pecar porque a graça está aí para perdoar. E aí o versículo 1 vai falar assim, então, que diremos? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo algum. De modo algum. Os nossos corpos têm que ser instrumento de justiça. Irmãos, aqui ontem estava o tempo todo carregando cadeira, arrumando som, testando coisas, arrumando outras, para servir pessoas que nem conhecem. Isso é usar os seus membros como instrumento de justiça, como instrumento da verdade, como instrumento de salvação. É isso que o Senhor quer de nós, meus irmãos. Versículo 15. E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para obediência, vocês são servos daquele a quem obedece, seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça? Meu irmão, de quem você é servo? Você está servindo o pecado, você está deixando ele reinar na sua vida, isso que leva à morte? Ou você está caminhando em obediência que conduz à justiça? É você que pode responder, meu irmão. Versículo 17. Mas graças a Deus, que tendo sido escravo do pecado, vocês vieram obedecer de coração a forma da doutrina a que foram entregues. Aleluia!
E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade, que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça e para santidade ou santificação, dependendo da versão da sua Bíblia. Da mesma forma que vocês foram escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação ou para a santidade. Amém, igreja? E não importa, meu irmão, não importa se você chegou no Evangelho faz um mês ou se você já está aqui há 90 anos. Nós precisamos ser servos da justiça para santificação. Amém, meus irmãos? Versículo 20, porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça, naquele tempo que fruto vocês escolheram? Somente coisas que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Porque ainda que seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, vocês serão purificados e ficarão alvos mais que a neve. Porque onde abundou o pecado, onde houve muito pecado, a graça de Deus foi ainda maior. E a graça de Deus nos ajuda, meus irmãos, para que nós consigamos ter uma vida de santidade. Mas precisa morrer. Mas precisa carregar a sua cruz. Mas precisa chutar para longe da sua vida tudo que te afasta de Deus, seja o que for. É amigo, é pecado escondido, é conversa errada com mulher, é conversa errada com homem, é desonesto, tem mau testemunho, não importa. Tem que ser tirado da sua vida para que nós vivamos em santidade. E aqui, meus irmãos, fazendo uma ligação, um link que eu tenho procurado fazer nesse mês, enquanto falamos sobre santidade, versículo 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformado em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação. Então, na nossa vida, um dos frutos que nós vamos colher são frutos para a nossa santificação. Para quê? Para que santificação? Para que uma vida de santidade? Aonde essa vida de santidade vai me levar? E o fim, neste caso, é a vida eterna. Aleluia! Essa luta vai acabar, meu irmão. Não sei se é do jeito que você quer, o que você espera, mas certamente ela vai acabar. Certamente os dias vão terminar e o Senhor vai cumprir a sua promessa. Então tenta, meu irmão, pensar na perspectiva da eternidade. O que são as lutas que nós passamos aqui? E ainda que tenha luta, reconheça que tem, lute do jeito certo, lute com as armas que o Senhor te dá. Mas ainda que tenha luta, a palavra vai nos ensinar
que a nossa leve e momentânea tribulação não se compara com a glória que será revelada a nós, meus irmãos. Olha aí em Romanos capítulo 8, se sua Bíblia ainda está aberta. Por isso que eu falo para você ler Romanos 8. Deu ruim, meu irmão? Corre para Romanos 8. Deu ruim, tá difícil, tá com medo? Corre para Romanos 8. Tá sofrendo, tá doendo, não tá conseguindo enxergar a mão de Deus, o amor de Deus? Corre para Romanos 8. Versículo 18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós e a nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam, para aqueles que vivem uma vida de santificação, para aqueles que negam a si mesmo e seguem a Jesus. Tudo isso é maravilhoso, meu irmão, e começa com a nossa morte. Quando nós reconhecemos nossos pecados e entregamos a vida para Jesus, é uma morte. Lá no batismo, nós simbolizamos externamente o que aconteceu internamente. E aí começa a nossa jornada de santificação, onde nós vamos precisar morrer ainda muitas vezes, todo dia, talvez várias vezes ao dia. E essa é a nossa luta, meus irmãos. Nós precisamos estar dispostos a morrer, para que assim nós possamos viver por amor ao Senhor. Devemos amar ao Senhor, conforme a instrução da palavra, sobre todas as coisas, todo o nosso conhecimento, toda a nossa alma, toda a nossa força e todo o nosso entendimento. Olha como é grande esse amor. O fato de Deus nos ter feitos filhos dele. Nós que andamos longe, nós que andávamos no pecado, perdido, na lama, mortos nos nossos pecados. O Senhor nos trouxe para a sua maravilhosa luz. É sobre amor, meus irmãos. Amar a Deus com todo o seu conhecimento, toda a sua alma, toda a sua força e todo o seu entendimento. Tem que amar a Deus mais que café, meus irmãos. Você que gosta muito. E se você pensar bem, tem um acróstico aí, ó: conhecimento, alma, força e entendimento. Café, com fé. É sobre amor, meus irmãos. Não é sobre um Deus nos castigando. Não é sobre um Deus nos impondo a sua vontade, que é cruel, que é tirana. Antes de nós nascermos e começar com essas nossas conversas fiadas, desculpinha para cá e para lá, antes de nós nascermos, o Senhor já nos amou. E Ele prova o seu amor, entregando Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, blasfemos, mentirosos, arrogantes. E nós nascemos de novo e muitas vezes a nossa falta de busca continua nos conduzindo por caminhos como esse. Meus irmãos, que nesta noite nós possamos nos colocar diante do Senhor, diante da palavra pregada e decidir morrer para a nossa carne, para a nossa vontade. Talvez, quando você entregou sua vida para Jesus, você passava por algumas lutas. É bem provável, né? Todo mundo passa por luta.
Mas pode ser que hoje você está passando por outras lutas. E você, por uma distração, tinha esquecido que você precisa morrer para algumas coisas que estão na sua vida. Que você precisa morrer para alguns pecados que já estão aí. Que certamente o Espírito falou com você. Porque Ele fala. Então não estou aqui para te acusar do seu pecado ou para te lembrar dele. Isso aí é você e o Espírito Santo que lembra. Só estou aqui para te lembrar que você precisa morrer. Você precisa parar de fazer algumas coisas que você tem feito. Você precisa buscar a santificação no Senhor. Você precisa negar a si mesmo. Você precisa parar de usar a graça como desculpa para continuar pecando. Você precisa viver de acordo com essa esperança que você tem. Dele ressuscitou e agora vai nos ressuscitar lá no dia. Você precisa entender que você está passando por um sofrimento, mas ele não se compara com aquilo que Deus tem preparado para você. Nessa vida ou lá na outra diante dele. Não sei, meu irmão. Não sei sua luta, não sei quanto tempo, não sei até quando, e não sei qual é o propósito do Senhor com essa luta na sua vida. Certamente tem. Certamente tem. Nada acontece do nada por acaso. Romanos 8. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Pastor, mas o que eu estou vivendo não está cooperando em nada. Então tem que ver esse alinhamento de propósito aí, de Deus com a sua vida. Ver se está alinhado. Tem que ver se está negando você mesmo. Tem que ver se está vivendo uma vida de santificação que conduz à vida eterna. Amém, meus irmãos?